is now being recorded. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém, amada. Amém, amada. Oremos. Deus maravilhoso e eterno Pai, obrigado por estarmos aqui nesta tarde tão maravilhosa, que vamos aprender, Senhor, cada dia mais da Tua palavra. Abençoa o pastor Abel, meu Deus, que tem colocado, Senhor, à disposição para nos ensinar e que venhamos aprender cada dia mais os ensinamentos de Deus. Abençoa cada um que vai entrar no grupo, que tudo que aconteça aqui nesse grupo seja para a honra e a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Vamos esperar mais 3 minutinhos, pastor Abel, e aí você pode começar, mesmo com o número que tiver. Tá certo. Eu só vou dar uma alertazinha. Vou pegar uma pessoa que não é evangélica. Eu estou indo para um evento, mas dá tempo para assistir boa parte da aula de hoje. E eu vou pegar uma pessoa que não é evangélica dando carona. Aí, qualquer cuidado com relação a não falar nada com relação à Igreja Católica, porque ela é muito católica e a gente deve sempre respeitar as opiniões dos outros, e para evitar qualquer constrangimento, eu peço aos irmãos que não se refiram a nada. Eu sei que os irmãos nunca se referem, mas eu estou dando mais só um alerta, tá bem? Tá certo. Tá chovendo muito por aí? Nesse momento, não. Choveu bastante pela manhã e a perspectiva é de que ainda vai chover. Eu estou indo para Igaraçu agora, um lançamento do livro da minha orientadora do doutorado. E eu não poderia deixar de ir, mas é às 5 horas lá, e nunca começa às 5 mesmo. Acredito que vai começar às 5h30, então dá para assistir, acredito que a aula toda, se Deus quiser. Aqui tá chovendo bastante. É mesmo. Desde ontem. Palmares está em alerta, é mesmo. Palmares está em alerta. A Gré de Palmares já estão tirando as coisas dentro da Gré, com medo de enchente. As pessoas estão lá em pânico, em Palmares, porque já teve aquela cheia há um tempo atrás, e agora eles já estão lá super preocupados. Vamos orar nesse sentido. E também devemos lembrar de orar pela filha do irmão Santinho, que sofreu um assalto ontem, e levou 2 tiros, atingiu o fêmur, mas graças a Deus, segundo os médicos, ela já está fora de perigo, embora esteja na UTI, mas cremos em Deus que ela vai logo restaurar a sua saúde. Então, lembremos de estar orando pela irmã Sara, filha do irmão Santino. Então, hoje a gente não vai, provavelmente, contar com a presença do irmão Santino, que está sempre presente nas nossas aulas, mediante essa situação. Então, oremos por ele, pela Mônica, a esposa dele, que é uma situação muito difícil. Quando atinge nossos filhos, parece que é pior do que quando atinge a gente mesma. E oremos pela família e pela recuperação de Sara. E aí, em Garanhuns, chovendo muito, pastor Abel. Tá chovendo muito e na região também
tem algumas cidades que já estão aí, já tendo algumas dificuldades, né? Algumas cidades próximas. Eita, que Também tem situação, meu dificuldade. Deus. Que coisa, né? Vamos orar para que Deus proteja seu povo, amenize. Eu sei que é a época da chuva mesmo, mas tem chovido com muita intensidade mesmo. Pastor Abel, já são 16 horas e 6 minutos. A palavra é sua, que Deus o use mais uma vez. Amém. Pronto. Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora a nossa última disciplina no Antigo Testamento, né? Introdução ao Antigo Testamento 4, especificamente os profetas, né? Tanto aqueles chamados profetas maiores e profetas menores, né? A critério de divisão, utilizamos o termo maior ou menor devido à quantidade ou tamanho dos escritos, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel tiveram escritos maiores, por isso são chamados profetas maiores, enquanto os outros 12 profetas menores tiveram escritos menores, por isso chamados profetas menores. Tá? Então, para entender o que foi, como esses profetas agiram, por que eles agiram, é interessante perceber a ideia do profetismo. Tá? O profetismo, a ideia do profeta que fala em nome de Deus ou de alguma divindade, para alertar o povo diante de alguma situação, ou trazer uma mensagem da parte de Deus, né? Ela não é uma exclusividade da cultura judaica, da cultura de Israel. O profetismo não é algo que só vai acontecer em Israel. Pelo contrário, você vai ter ali figuras semelhantes, não muito parecidas aos profetas do Antigo Testamento, ali por toda aquela região. A arqueologia ela revelou a existência desses profetas na Mesopotâmia aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, um período muito antigo. Então, essa ideia do profetismo, a gente precisa entender de que ela não ficava só reclusa ao povo de Israel em si. Pelo contrário, muitos outros povos tinham esse chamado profeta. Né? Então, você tem a figura do Baru, né, que seria o vidente, que seria talvez aí uma figura mais especializada em anunciar algo futuro. Né? Por exemplo, você tem a figura de Balaão. E Balaão não era dentro do movimento profético de Israel. Tá? Balaão era de outro local, era um gentio. Inclusive foi cooptado pelos moabitas para tentar trazer ali uma maldição sobre Israel. E aí ele recebe uma revelação de Deus e profetiza justamente o contrário do que estava sendo esperado por aquele povo, né? Por aquele rei que tinha combinado com ele, né? Alugado ele para trazer alguma profecia. Então, a ideia do Baru seria a ideia do vidente. Outro que vai se apresentar como essa ideia do Baru, dentro da perspectiva de Israel, é o próprio Samuel. Se você observar no texto bíblico, há um momento em que, lá em Samuel, é dito o seguinte: vamos procurar o vidente, aí entre aspas, entre parênteses, porque naquela época era assim que se chamava os profetas. Então, essa ideia do vidente, aquele que vê o futuro, é muito comum dentro da história de Israel mais antiga. Os profetas mais recentes, eles vão estar mais preocupados em proclamar a palavra de Deus no sentido de algum caso específico, alguma situação específica. Então, você tem essa figura do Baru, que seria o vidente. Também não só exclusiva dentro do profetismo em Israel, mas também profetismo gentil, a exemplo do próprio Balaão. Tá? E o Murru, né, o profissional do êxtase.
aquele que seria encarregado de comunicar os avisos da divindade que estava ligado, além de exercer atividade de culto. Então, ele entrava em um êxtase, e aí poderia ser através de alguns rituais, através de algumas substâncias, alguma espécie de substâncias alucinógenas e tal, e faziam com que ele entrasse ali numa espécie de êxtase, e aí pudesse profetizar em nome de Deus, né? Ou em nome de alguma divindade, tá? Lembrando que isso não é uma coisa exclusiva de Israel. Okay? Mas esse é o profetismo de um modo geral. Mas também nós temos o profetismo dentro de Israel. O profetismo de Israel ele vai encontrar a sua morada perfeita, ou seja, o seu trabalho específico, o seu berço ali, dentro da realidade da monarquia. Você observar, a maior parte dos profetas, eles vão estar ali ao redor da corte, né? Ou na corte, como o próprio Isaías, né? Ou ali orbitando, de alguma forma, para poder falar com o rei e apresentar a mensagem de Deus. Normalmente, esses profetas eles vão ganhar mais notoriedade quando o rei ele está fazendo algo que não é da vontade de Deus. Então, o profeta ele se apresenta e passa a falar em nome de Deus e condenar o pecado cometido pelo rei. Então, você deve saber aí vários profetas, o profeta Natan, né, que falou falou para Davi, né, por causa do pecado dele com Batseba. Você tem, acho que a figura mais emblemática no profetismo, que é a figura do profeta Elias, né? Elias entra na corte do Reino do Norte, Israel do Norte, e chega lá e fala tudo aquilo ali, diz que o rei está cometendo pecado, e que não vai chover durante tanto tempo, tal e tal. Então, tudo isso aí, ele mostrando que a figura do profeta é aquela figura de alguém que chega para falar em nome de Deus e confrontar, independente de quem for, independente da situação, confrontar o pecado em suas consequências, os seus problemas. Então, o profeta Israel, ele tinha essa característica de profetizar e estar ali em torno do rei. Tá? Temos também a figura do Navi, né? Aquele que fala, extravasa as palavras, quer dizer, também mais uma cultura mais de Israel, tá? O Baru e Murru era mais cultura gentílica, o Navi seria mais um vidente dentro dos termos de Israel, o profeta dentro dos termos de Israel, tá? Então, essa figura, a figura do profeta, ele vai se alimentar através de alguns fatores, né? Alimentar, que eu digo assim, ele vai surgir por causa disso. É isso que vai fazer com que o profeta ele comece a profetizar, e isso em larga escala, em grande intensidade. Então, algumas coisas vão ser importantes com relação a isso aí. Primeiro, o choque entre o javismo, né, o yavismo, a fé de Israel em Deus, e o politeísmo cananeu. Então, o profeta ele vai aparecer ali justamente para condenar as práticas politeístas, a adoração aos outros deuses, que vai aparecer recorrentemente ali no reino de Israel. Tanto no norte quanto no sul, tá? Mas a gente sabe que o reino do norte ele foi mais corrupto. É por isso que você tem uma maior intensidade do movimento profético no reino do norte. Então, Elias ele vai pregar incisivamente contra a Acabe, mas por causa da adoração a Baal. Né? Então, você vai perceber isso com muita clareza. Né? Então, esse combate intenso da parte do profeta Elias por causa da adoração a um Deus cananeu. Né? Então, esse choque entre a fé de Israel, a fé em Yahvé, que deveria ser exclusiva, não poderia estar ligada à fé em outros deuses. Os profetas sabiam disso e, por isso, insistiam em pregar contra isso.
Então, isso era uma das coisas que fazia com que surgissem esses profetas. Tá? Uma outra coisa que passou a acontecer com o tempo é que, no começo, o rei de Israel ele era mais uma espécie de juiz exaltado. Tá? Então, Saul ele foi o primeiro rei de Israel, mas se você reparar na prática mesmo, ele não parecia um rei, ele parecia mais um juiz um pouco mais exaltado ali, um pouco superior e tal. Isso vai ganhar uma forma maior em Davi e vai se completar em Salomão. Só que o que vai acontecer? Salomão ele abre Israel para a cultura de outros povos e começa a chegar a influência de outras nações dentro de Israel. E, posteriormente, alguns reis de Israel vão procurar imitar, não só imitar, mas fazer alianças, trazer muita coisa de fora para dentro de Israel, o que não necessariamente era algo positivo. Então, o exemplo máximo disso, novamente, é com Acabe, né? Quando o Acabe ele toma a vinha de Nabote de uma maneira totalmente arbitrária e despótica, né? Na verdade, a esposa dele, com a experiência de vida de outro país, ela não era de Israel, ela traz essa cultura para Israel, a ideia de que o rei ele era perfeitamente soberano, ele mandava em tudo, ele tinha todo o direito. E aí ela armou a situação para que Nabote fosse acusado falsamente, fosse morto, e ali o rei pudesse tomar a vinha. Lembre-se que quando isso acontece, novamente Elias, né? Elias vai e fala diretamente com Acabe e repreende ele por causa desse comportamento. Então perceba que tudo isso aí está interligado a uma similaridade da monarquia de Israel com os outros povos, e os profetas acabaram por condenar isso veementemente. Eles viam aquilo ali e achavam que era algo que não deveria ser praticado em Israel. Mas aí o profetismo em Israel, ele possui algumas peculiaridades, tá? Algumas coisas que são exclusivas da nação em Israel, né? Uma delas, a primeira delas, é que somente em Israel a figura do profeta ele se apresentava como alguém que pregava contra seu próprio povo o juízo de Deus. Tá? Então, é claro que existiam os falsos profetas, e esses falsos profetas pregavam sempre em favor do rei, dizendo a ele que ele ia ser bem-sucedido em tudo que ele fosse, sempre trazendo essa perspectiva positiva com relação ao rei. Mas o que acontece é que somente em Israel você vai ter a figura dos verdadeiros profetas que profetizam não só a favor quando o rei está caminhando bem, mas também profetizava contra Israel quando os caminhos do rei e da nação não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, nas outras nações isso não acontecia, porque a ideia do profeta também era um meio de vida, né, vamos dizer assim, em que o rei contratava aquele profeta, ele era sustentado pela corte. Então, para ele, era mais financeiramente rentável trazer mensagens positivas do que você trazer à nação ou ao rei uma mensagem que ele não fosse gostar do que estaria ouvindo. Tá? Então, era interessante, tanto para o profeta quanto para o rei, que a mensagem fosse boa, até porque o profeta ele também surgia nesses outros locais, e também Israel, no caso dos falsos profetas, como alguém que falaria em nome de Deus e, por isso, incentivaria o povo a fazer aquilo que o rei estava desejando. Então, o rei contratava os profetas e o profeta falava, olha, nós vamos para a guerra, nós vamos vencer, porque o nosso Deus disse isso e a gente vai ganhar e tal e tal. Aí o povo entrava com mais confiança. Tá? E isso acontecia no mundo gentil, mas acontecia também em Israel,
quando se trata dos falsos profetas, tá? Mas os verdadeiros profetas de Deus, eles profetizaram também o juízo contra o seu próprio povo, tá? Muitos profetas também não tiveram suas pregações bem-sucedidas em sua geração. A exemplo de Jeremias, né? Jeremias, ele prega a vida inteira, né? E ele só tem revés, né? Jeremias é o tempo todo sendo criticado, perseguido, preso, enfim. A mensagem de Jeremias não convence ninguém, a não ser ele mesmo e Baruque, que era o seu assistente. Só. Você não vê ali uma conversão em massa, pessoas mudando suas atitudes, voltando à fé, né, por causa do profetismo. Você vai ter um ou outros casos específicos em que isso vai acontecer, e muitos desses casos são casos momentâneos. Passa-se o tempo, o povo volta a cometer os mesmos pecados. Tá? Então, essas pregações, essas mensagens, no tempo do profeta, de modo geral, não eram bem sucedidas em sua geração. Tá? Até porque muitos deles profetizavam sobre coisas que iriam acontecer muito tempo depois. E aí não tinha como as pessoas comprovarem aquilo ali. E aí ficavam na dúvida se realmente aquilo ia acontecer ou não, tá? Mas aí o que acontece? Essas mensagens, elas eram escritas, né, registradas, pelos amanuenses, ou o próprio profeta em si, elas ficavam guardadas ali, talvez pelos discípulos do profeta, ou por uma comunidade profética, aqueles escritos ficavam guardados, sempre na perspectiva de que um dia aquelas profecias iriam se cumprir. Você lembra que quando Herodes pergunta o local de nascimento de Jesus, ele pergunta ali aos fariseus, e esses fariseus vão procurar ali nas profecias, encontram no livro de Miqueias o local. Seria ali em Belém de Judá. Tá? Então, eles tinham essa preocupação de guardar esses registros. E quando o fato acontecia, aí ficava claro, ó, tá vendo? O profeta falou que isso ia acontecer. Ele não está mais aqui, né? Mas ele disse que ia acontecer, de fato aconteceu, e está aí o registro das suas profecias. Tá? Então, essas peculiaridades são bastante interessantes para a gente entender o movimento profético em Israel. Tá? Mas até aí, alguma dúvida, pergunta, angústia? Estão tão calados hoje, ou não está todo mundo dormindo? Então, vou continuar. Agora está tranquilo. Tranquilo, né? Conteúdo da mensagem. Algumas pessoas pensam, aliás, é até um senso popular, né? A ideia de que o profeta é aquele que prevê o futuro, né? E vai falar sobre coisas que ainda vão acontecer e tal. Isso, por vezes, acontece, tá? Não necessariamente tem que acontecer, tem que ser sempre assim. Alguns profetas não vão profetizar necessariamente coisas que vão acontecer, vão profetizar com coisas que estão acontecendo. Então, dentro dessa ideia do estar acontecendo, você vai ter algumas palavras duras do profeta com relação a algumas coisas. Por exemplo, repreensão política contra a idolatria promovida pelos próprios reis de Israel e Judá, tá? Que aí o povo acabava acompanhando, então, volta e meia você tinha um profeta para condenar aquilo ali. Então, haja visto aí o profeta Elias, né, que aparece veementemente profetizando contra a idolatria, mas também o profeta Ezequiel também, né, já que a gente está falando dentro desse contexto de profetas maiores e menores, ou dos livros que estão aqui, o profeta Ezequiel. Ezequiel vai falar muito com relação à idolatria. Né? Isaías também vai falar com relação à idolatria. Salvo engano, Jeremias também, tá? E outros profetas também. Tá?
Também com relação às alianças políticas, né? Porque qual era o problema da aliança política? Às vezes a gente lê o texto bíblico e não se atenta a alguns porquês, né? O rei de Israel, o rei de Judá se aliou ao rei da Síria para combater a Babilônia, ou Babilônia para combater a Síria, enfim. Aí viu o profeta dizer, você não pode fazer esse tipo de aliança, tal, tal, tal. Eles ficavam se perguntando, por quê? Qual era o problema de Israel ele se aliar a alguém que tinha com ele um inimigo comum? É porque esse tipo de aliança ele trazia para Israel e Judá a idolatria daqueles povos. Tá? Eles fazia parte dos contratos de aliança essa miscigenação de adoração, né? Essa mistura de divindades. Então, eles traziam as divindades, aquelas divindades eram adoradas, né? O rei Acais, ele vai trazer também de alianças que ele faz e tal. Então, isso por si só já era motivo suficiente para que essas alianças fossem condenadas. Então, toda vez que o rei de Israel pensava em se aliar com alguém, aí vinha um profeta e dizia, não se alie com tal povo. Tá? Além disso, tem um aspecto da confiança. Era quando o povo de Israel começava a confiar em outros deuses, tá? E em outros povos, para fazer aquilo que eles deveriam acreditar que Deus iria fazer. Tá? Então, temos essa questão aí, certo? Você também tem a crítica aos abusos sociais, né? Muitos profetas eles vão levantar a voz contra abusos que eram cometidos ali em sua época, né? Então, Amós, por exemplo, ele sai de Judá e vai pregar no Reino do Norte, e lá ele vai condenar o luxo excessivo, a exploração social dos ricos com relação aos pobres. Tá? Então, você vai ter essa intensidade. Ele chega a profetizar contra as mulheres de Israel, diz, olha, vocês são umas vacas de maçã, né? Eles estão gordas e tal, aquele negócio todo. Então, existe também esse apego à questão social, que os profetas eles tinham essa intensidade de pregar contra isso. Então, abuso social também era conteúdo da mensagem. E também a crítica religiosa. Eles denunciavam a vida hipócrita que muitos viviam. Então, assim, você vai ver muito dentro dos livros proféticos a ideia de que as pessoas viam, adoravam Yahvé, iam para o templo, faziam toda aquela adoração bonita e coisa e tal, né? Mas quando chegavam em casa, ou quando voltavam do templo, viviam suas vidas como se não tivesse nada daquilo. Viviam uma vida de injustiça, opressão social, enfim. A prática religiosa era somente algo para satisfazer a mente da pessoa naquele momento. Então, ele dizia assim, olha, eu fui para o templo, cumpri meus votos, cumpri a minha obrigação religiosa, e agora, o que resta a mim, eu estou livre para fazer o que eu quiser. E aí os profetas vão bater em cima, né? Miqueias, ele vai dizer, olha, o que Deus quer de ti é que você viva uma vida justa. Né? Se ele quisesse sacrifícios, coisa e tal, ele faria para ele mesmo. O que ele quer de fato é que vocês vivam uma vida de acordo com acordo com a lei e alguém que realmente adora a Deus. Né? E não uma vida imoral, ou até mesmo um ritualismo cego. Você vai ver, por exemplo, a ideia de que o povo de Israel ele cumpria rigorosamente tudo aquilo que estava escrito lá, mas a vida não tinha nada a ver com isso. Então, isso também era condenado. Além do que, alguns davam prioridade a muitas outras coisas e deixavam o pior para a casa de Deus. Malaquias vai falar sobre isso. Eles trazem um boi com defeito, eles fazem as coisas de todo jeito e tal. Né?
E Ageu vai dizer, olha, vocês plantam, vocês colhem, vocês voltam para casa com o saco furado, porque vocês estão deixando a casa do Senhor em último lugar. Então, essa crítica religiosa, ela é muito intensa dentro do movimento profético, inclusive contra os sacerdotes, que muitas vezes eles eram omissos, eles não ensinavam o povo, eles deveriam ensinar o povo a lei, a guardar a lei de todo o coração, mas muitas vezes isso não acontecia. Então, o profeta ele também não só criticava o rei, ele não só falava também com relação ao povo, mas também falava com relação aos sacerdotes. Isso não missão ao povo, a lei de Deus, conduzindo o povo para uma vida longe do pecado, né? Trazendo a ele o conhecimento de Deus. Então, esse basicamente era o conteúdo da mensagem. Mas aí tem uma questão que fica também clara dentro dessa ideia do profetismo, a diferença entre o profeta de Deus e o falso profeta. Em alguns momentos, você vai ver que essas duas modalidades vão entrar em conflito. Tá? Então, Jeremias ele vai ter um conflito contra o Ananias, Micaías ele vai ter um conflito contra os outros profetas que estavam profetizando para Acabe. Então, em alguns momentos, você vai ter o conflito entre o profeta verdadeiro e o profeta que não era da vontade de Deus. Tá? E aí, como é que a gente poderia distinguir o verdadeiro profeta do falso profeta? Então, o Antigo Testamento ele já oferece algumas pistas para distinguir o verdadeiro do falso. Né? A primeira delas, critério da consistência. A palavra que o profeta falou, ela se cumpre? Tá? O profeta disse que ia acontecer, de fato, aconteceu? Né? Se não aconteceu, então, ele não falou pela palavra de Deus, ele falou segundo o seu próprio coração, ele é um falso profeta, ele não deve ser acreditado. Então, critério da consistência. Segundo critério, critério do conteúdo. Às vezes, aquilo que o profeta falou chega até a acontecer. Às vezes, sei lá, coincidência, ou porque ele tinha uma visão política da coisa, entendia como as coisas iam caminhar, então ele prevê que aquilo ia acontecer e acontece. Tá? Às vezes, por uma série de coisas, ou por sorte, né? De tanto você chutar errado, uma hora você chuta certo. Então, tudo isso aí, ele poderia acabar acertando. Mas e aí? O que ele falou? Vai lhe aproximar mais de Deus ou lhe distanciar de Deus? Mesmo que ele viesse acertar uma profecia, o fato é que, se ele falou, vamos seguir os outros deuses e tal, conforme seguir os nossos pais, etc., etc., esse também era um falso profeta, independente da sua assertividade com relação à consistência. Critério da verdade. Suas palavras condizem com sua forma de vida? Quer dizer, não basta somente predizer o que vai acontecer e de fato acontecer. O que ele fala, o que ele exorta o povo a fazer, ele mesmo faz? Não adianta pregar que não roube, ele rouba. Pregar que não adultere, mas ele é um adúltero. Tá? Então, esse critério da verdade precisa estar consistente com a própria forma de vida do profeta. Critério da adaptação. As palavras do profeta procuram se adequar ao gosto do ouvinte. Como disse, muitos profetas eles vão ser financiados por aqueles que lhe ouvem. Então, será que aquelas pessoas vão ficar satisfeitas se o profeta pregar contra elas ou contra as práticas dela? Às vezes, não. Então, muitas vezes, o que acontecia? O profeta não falava ou não pregava o mal, só pregava o bem para que as pessoas se sentissem bem e ali continuasse mantendo ali o seu ganha-pão conforme lhe agradava. Lembra que na época de Juízes, um profeta, um falso profeta, né? Ele vai ser
cooptado pela tribo de Dan, e ali perguntou a ele, a nossa empreitada vai dar certo? Ele vai. Aí realmente deu, e aí eles trouxeram ele para ser o profeta daquela tribo, né? Aliás, uma espécie de sacerdote, tá? E aí ele estava numa casa e foi para outra porque lhe ofereceram mais. Então, tinha essa ideia do que ele tem interesse com relação àquilo ali, para ele, aquela mensagem, ela, de fato, ela é positiva, né? Ela está se adequando ao gosto do ouvinte, ou, de fato, ele está preocupado em falar a palavra de Deus, independente de qualquer coisa que aconteça. Tá? Então, esse critério de adaptação ele é fundamental. Critério de interesse, né? Qual o interesse do profeta em trazer aquela mensagem? Por que ele está falando isso? O que ele vai ganhar com isso? Também seria a ideia da adaptação. Então, diante disso aí, fazer uma pergunta para os irmãos começarem a falar. Esses critérios, consistência, conteúdo, verdade, adaptação, interesse, ainda são válidos para os nossos dias? Se sim, teríamos outro a acrescentar? O que os irmãos acham aí? Um de cada vez, tá? Repete a pergunta, pastor, por favor. Pronto. Foi apresentado aí alguns critérios, tá? Para reconhecimento de um falso profeta ou de um verdadeiro profeta. Entre eles, critério da consistência, critério do conteúdo, critério da verdade, critério da adaptação e critério do interesse. Por isso que a gente falou e descreveu um pouco sobre ele, né? Então, a pergunta é, esses critérios que foram relatados, eles são válidos ainda hoje? Aí, Com se certeza. sim, Sim. Claro, não adianta a gente falar de algo que a gente não vive. As nossas atitudes, elas precisam ser mais fortes, mais vivas do que a nossa fala, ou seja, pela nossa maneira de viver, as pessoas precisam ver em nós a imagem de Cristo. Pelas nossas atitudes, elas devem ser ainda mais fortes do que o que nós falamos. perfeito, perfeito, né? Mas aí a segunda pergunta: será que existem outros critérios além desses? Se sim, quais você acrescentaria a esses critérios? Vida de Nenhum? oração poderia ser. Eu acho que ter uma vida de oração seria um outro critério também de comunhão com Deus. Perfeito, E aí os né? irmãos me ajudem. Será que a firmeza doutrinária não seria um bom critério? Sim, com certeza. Porque se a gente não tem uma firmeza doutrinária, qualquer vento de doutrina é capaz de levar. Mas se a gente está firmado, a gente tem uma doutrina correta, consciência daquela doutrina que a gente tem, pode vir à vontade outras que não nos desvia dos caminhos que a gente acredita ser a verdade, ser a palavra de Deus. Perfeito, mas isso quando você tem uma firmeza doutrinária, né? O que às vezes acontece é de você ter aí várias pessoas, um grupo, né? De pessoas que até têm um entendimento, mas aí quando chegam em confronto com uma figura de autoridade, um profeta, enfim, no nosso tempo, né? Um pastor, um líder, apresenta uma outra verdade, aí parece que com uma certa facilidade mudam de opinião, né? Então, essa ideia da firmeza doutrinária ela também seria
um ponto interessante para você destacar alguém como um verdadeiro profeta, né? A irmã Evelyn falou que o problema é que alguns querem ouvir apenas o que convém. De fato, se você reparar direito na palavra de Deus, há muitas coisas que muitas vezes os falsos profetas não querem falar porque é uma mensagem ofensiva para as pessoas, né? Não é uma mensagem que agrada, não é uma mensagem que afaga o ego das pessoas, né? E aí, realmente, como a Emma falou, se relativiza muita coisa, inclusive alguns critérios, né? Então, de fato, tudo isso aí que foi dito é interessante. Mas será que ainda teria mais alguma coisa a acrescentar? Ou só esse mesmo? Eu acho que é por aí, né? Por aí. Ok. Mas o movimento profético, dentro de Israel, ele vai também se encerrar, né? Não vai durar a vida inteira, ele começa a decrescer, e, enfim, você vai ter uma finalização ali, né? Então, o profetismo, ele cumpre o seu papel na história, a história da salvação, mas ele chega ao fim, por algumas razões, né? Primeiro porque a monarquia também se encerra. Então, por exemplo, os profetas, lembra que, como eu falei lá no começo, o movimento profético, ele vivia em torno do rei, né? Então, ele profetizava ali ao redor da corte, né? Era sempre aquela profecia contra as práticas da monarquia, enfim. Então, com o fim da monarquia, o profeta ele acaba perdendo ali o que seria o seu principal viés de atuação, né? Que seria o próprio rei. Então, ele já tem uma queda com relação àquilo ali. Fora isso, a instituição sacerdotal ela começa a ganhar força, principalmente no período pós-exílio. No período pré-exílio, você vai ver a figura dos sacerdotes, mas não muito envolvidos na política de Israel. Eles aparecem, vez por outra ali e tal, né? Mas não com a intensidade da qual a gente vai começar a perceber no final, né? Inclusive na época de Jesus, por exemplo, né? Então, esse movimento profético ele vai ganhar intensidade somente ali com o fim da monarquia, que você vai precisar de uma liderança eficaz, uma liderança mais firme, dentro de um contexto de sacerdócio, né? Você não tem mais o rei como liderança, então os sacerdotes eles começam a assumir essa figura, eles são um símbolo religioso mais forte, então essa influência exercida do sumo sacerdote acaba meio que afastando esses profetas, e esse movimento profético ele vai saindo um pouco mais de cena, tá? Também você vai ter, o profeta era aquele que vinha para tentar levar o povo ao conhecimento, mas só que junto com os sacerdotes também nasce o movimento do escribismo, né? Os escribas começam a surgir, e aí eles começam a copiar a lei, ensinar a lei, preservar os textos sagrados, entendeu? Então, o que vai acontecer? Não é mais tão importante que você tenha com essa intensidade os profetas, mas o profeta ele começa a perder a sua função, já que o sacerdote ele começa a ganhar força. Então, essas são razões das quais o movimento profético ele vai terminar, né? Só que você vai ter até ali o ano 400 a.C., na figura do profeta Malaquias, mas depois de Malaquias só João Batista. E isso aqui é um ponto interessante, né? Como é que a gente pode explicar o surgimento de João Batista dentro de uma figura de que
não existiam mais profetas naquela época. E aí a resposta é entender que João Batista ele é um profeta, que ele vem para anunciar a chegada do Messias, ele vem completar a obra profética de uma maneira mais clara. Enquanto os profetas apontavam para o futuro ainda distante, a verdade é que João Batista ele aponta para Jesus como já sendo. Então, João Batista ele tem essa particularidade. E aí, o que vai acontecer dentro desse intervalo de tempo do exílio babilônico ao retorno de Israel e o papel dos profetas nisso tudo, né? Após o exílio, o povo judeu começou a procurar compreender teologicamente, né, o que foi essa tragédia, ou por que isso aconteceu, né? Eles começaram a repensar olhando para trás, né? Por que foi que o povo de Israel passou por tudo o que passou, já que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, né? Por que isso aconteceu? Então, algumas perguntas foram levantadas. Como é que pode o templo de Yahvé ser destruído se ele era a morada de Deus? Como é que Deus permite que o seu templo fosse destruído, uma vez que era o templo de Yahvé, né? Pergunta, será que existia uma divindade maior que Yahvé? Será que a razão pela qual Israel foi destruído foi porque Yahvé não era tão poderoso quanto a gente achava que era? Ou que existiam deuses maiores ou mais poderosos que o Deus de Israel, e por isso é que o povo de Israel não conseguiu alcançar ali, continuar firme, porque o seu Deus é que havia sido derrotado e não a própria nação, né? Como é que a dinastia de Davi, da qual o próprio Senhor disse que teria sempre alguém ali no trono, geração a geração, que o reino seria eterno, e como é que pode aquela dinastia de Davi ter sido destruída, né? E a última pergunta, né? Yahvé havia abandonado para sempre o seu povo? Quando eles estavam no Egito, entenderam que, olha, Deus nos abandonou. Nós estamos passando por essa situação porque, de fato, Deus nos entregou a nossa própria sorte. Nós estamos presos a isso. Nós temos... Deus não é mais o nosso Deus. Deus está distante da nossa realidade. Então, será que o nosso Deus, ele de fato ainda é o nosso Deus, ou ele nos abandonou para sempre? Então, diante disso tudo, algumas respostas começaram a ser elaboradas para explicar essa situação. Então, nós temos aqui algumas respostas ruins que você vai ter, de uma maneira ou de outra, ela empregada no próprio Antigo Testamento em si, tá? Por exemplo, o fato de o povo ter sido destruído é porque o povo havia abandonado as divindades, os cultos. Tá? Então, inclusive, essa é uma queixa que é feita ao profeta Jeremias. Jeremias, ele prega assim, isso está acontecendo com vocês, porque vocês deixaram Deus de Israel, vocês seguiram outras divindades, vocês deixaram a lei, vocês praticaram justiça. E aí o que o povo responde? Não, isso só está acontecendo com a gente porque as nossas esposas deixaram de fazer bolos e oferecimento a deusa X. Me fala o nome, agora não me recordo. Aí, o que eles entenderam como resposta para isso aí? Não, a gente só entrou nessa roubada porque a gente deixou de adorar as divindades cananeias, outras divindades mais. Veja a mentalidade do povo, né? Então, por isso que a situação foi cada vez mais difícil. Eles não haviam compreendido e, de fato, eles haviam abandonado o Deus de Israel, não as divindades, né? Um outro entendimento era... Antes de passar para a Jonas falar. Diga, Jonas. Pastor, a gente assim, entendeu que
houve um grande assim, espaço de tempo, né, sem se manifestar nenhum profeta. Aí veio João Batista. Como é que o povo judeu assim olhava ou entendia o que João Batista era realmente? Ou eles não reconheciam a autoridade de João Batista? Isso o povo no geral, os sacerdotes e a população de Israel. Bem, isso é uma pergunta, e aí você tem que meio que focar em quem especificamente, tá? Então, assim, o povo comum, né, passando por aquela dificuldade, domínio romano, situação difícil, cobrança de impostos, e aquela coisa toda, a primeira pessoa que falasse em nome de Deus, ele já estava considerando profeta. E até porque eram 400 anos. 400 anos de silêncio da parte deles. 400 anos que não se levantava nenhum profeta. Então, o primeiro que apareceu, o povo, o povo de um modo geral, eles vão, não, esse cara aí a gente tem que escutar. Deus voltou a falar com o seu povo através de um profeta. Vamos ouvir. As lideranças judaicas, eles vão observar aquilo ali com o pé atrás. Até porque era comum naquela época o surgimento de supostos messias. Então, Jesus não é o único que aparece ali se intitulando Messias. Vai aparecer outras pessoas que vão dizer, a própria Bíblia diz isso. Né? De que houve um fulano de tal que disse que era alguma coisa, chegou lá, reuniu uma multidão, e depois ele morreu, o grupo dele se dispersou. Então, vai ter momentos na história de Israel em que vão aparecer esses personagens. Mas o que acontece aí? A liderança judaica vai ouvir com o pé atrás. Né? E, claro, obviamente, não vão aceitar, até porque o profeta ele pregava justamente contra algumas práticas que eles faziam. Né? Então, os fariseus eles mandam uma comitiva para saber quem é. Né? O Evangelho de João ele narra essa conversa. Né? Então, vai dizer, vocês são raça de víboras. Quem mandou você? Quem ensinou a fugir da ira vindoura? Então, você é o Messias? João vai dizer, não sou. E quem você é? Aí o João Batista fala, vós que clamam no deserto preparar o caminho do Senhor. Então, os fariseus, né, respondendo aí a pergunta, os fariseus, de um modo geral, eles ouviam aquilo ali para ver se aquelas novidades se encaixavam dentro da perspectiva que eles tinham e dentro do conforto com as teorias que eles já possuíam. Se aquilo era positivo para eles, bem, se não era, o Batista era um louco que pregava lá no deserto. Né? Agora, a população, o povo de um modo geral, eles acolhiam bem esses profetas que surgiam. Tá? E aí, não é só João Batista, não. Tá? Tanto João Batista, e aí de uma maneira positiva, ou como qualquer outro que falasse em nome de Deus, como aparece também em outras ocasiões. Então, assim, por um lado era bom, né, porque eles acolheram João Batista, mas por outro lado não era tão bom. Você vê que os próprios fariseus, quando Jesus pergunta, agora não me recordo se foi os fariseus ou os saduceus, se a mensagem de João Batista era de Deus ou era dos homens, a questão todinha ali girou entre eles dizendo que é de Deus, ele vai perguntar, por que a gente não creu? Se disseram que eram dos homens, ele vai perguntar, aí a gente tem medo do povo. Né? Quer dizer, porque o povo considerava João Batista um profeta. Então, aí em resumo, né? O povo, sim, considerava João Batista profeta. As autoridades, não. Consideravam mais um agitador, mais alguém que tentava enganar o povo, e eles escolhiam deliberadamente não acreditar nisso aí. Tá bom? Acho que eu respondi a pergunta. Uma outra questão, dentro do entendimento do exílio, do qual a população de Israel tenta responder, e é uma resposta ruim também, é que Yahvé era injusto.
Deus não era um Deus justo, Deus era um Deus que estava castigando o pecado dos seus pais, dos filhos. Inclusive, essa é um dos temas da profecia de Ezequiel. Né? Havia um ditado popular que dizia o seguinte: olha, os pais comeram os lãs verdes e os dentes dos filhos foi o que invocaram. Então, Ezequiel vai dizer: olha, nunca mais vai se falar isso em Israel. Então, eles tinham esse entendimento de que eles estavam sofrendo castigo não por causa dos seus próprios pecados, mas por causa dos pecados dos seus pais. Já uma visão totalmente equivocada do julgamento de Deus. Né? Além de estar passando por uma situação de julgamento, eles ainda não estavam entendendo por que estavam passando por isso. Então, de fato, eles não conseguiram responder à altura. Né? Mas como a gente pode responder a isso? Por que eles passaram por essa situação? Então, houve outras respostas mais positivas com relação ao povo. Né? Primeiro, era necessário um avivamento do culto. O povo de Israel, ele passou ali esse primeiro período em Canaã, de Josué até o final do rei Zedequias, convivendo intensamente o conflito entre adorar a Deus e adorar as divindades. Então, a crítica dos profetas era o tempo todo dizendo: vocês estão adorando outras divindades, estão adorando divindades, ou não estão adorando da maneira correta, estão vivendo uma adoração fria, mecânica. Vocês vêm, adoram a Deus, tal, mas vivem totalmente distante dele. Então, tudo isso aí, você vai perceber uma relação entre essas duas situações, na qual, de fato, era necessário um avivamento no culto. Tá? Então, essa era uma das respostas. E isso é tão vivo dentro da mentalidade judaica posterior, que, se você reparar, depois que eles voltam do exílio, acabou a idolatria. Acabou. Nenhum profeta pós-exílio vai estar falando de idolatria, mas não. Quando Jesus chega lá, eles não querem saber de idolatria mais. Ou antes disso, inclusive. Tanto é que a questão maior com Jesus é justamente por eles acreditarem que Jesus se fazia Deus. Aí pronto, aí eles estavam totalmente avessos a qualquer outra espécie de divindade ao seu Deus Yahvé. Então, o exílio, ele de fato curou esse mal de Israel. O Israel pós-exílio, ele foi completamente livre da idolatria. Completamente. Isso foi uma coisa que foi resolvida. Né? Outras respostas que o povo buscou foi que eles acreditavam ser necessário suplicar a Yahvé para que ele cumprisse suas promessas. Uma dessas pessoas é o próprio Daniel. Daniel, ele é um personagem que ele vive na sua adolescência ali, ao exílio, né? Ele sai da sua terra e vai para a Babilônia, e ele passa na Babilônia 70 anos de cativeiro babilônico. E ele, depois de passar de 70 anos, o que ele faz? Ele vai ler nos profetas, estudar o profeta, em especial o profeta Jeremias, a profecia do profeta Jeremias, e ele vai ver que está escrito lá que o cativeiro duraria 70 anos. Passados 70 anos, ele começa a suplicar ao Senhor que se lembre das promessas que ele havia feito lá atrás para que ele cumprisse. Então, a resposta do povo era que, uma das respostas, o povo deveria suplicar a Yahvé para que ele cumprisse as suas promessas. Tá? E, por fim, a outro grupo também acreditava que era necessário um arrependimento da nação e uma confissão de culpa. Né? Nós pecamos e nós precisamos mudar a nossa atitude. Então, tudo isso aí, de fato, responde essa questão do exílio. Mas até aí, perguntas, dúvidas, angústia? Agora eu quero isso para sempre. Senão aí a gente vai abordar livro a livro, né? Como a gente está fazendo sempre as demais aulas, né? Senão, vamos falar sobre o profeta Isaías, né?
primeiro livro aí dos profetas, né? O autor é o próprio Isaías, e o propósito do livro é incentivar os contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem de seus pecados e a confiarem que depois do exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel. Quer dizer, o livro do profeta Isaías, ele não só se foca a sua realidade, ele também aponta para uma realidade que ainda iria acontecer posteriormente. Ele começa a prever castigos sobre várias nações, mas também sobre a própria nação de Judá por causa dos seus pecados. Ele sabe que isso vai acontecer e realmente não em um tempo tão longe. Mas aí ele começa a já planejar ou já colocar uma mensagem para aquele povo de esperança. Esperança mesmo que eles venham a passar por todas as dificuldades das quais eles passaram no cativeiro babilônico. Então, tudo isso aí ele antecipa, inclusive trazendo ali Isaías 53, que é o retrato da crucificação de Jesus. Né? Isso, de fato, também é bem interessante. Trata do livro 686, 650 de Cristo, ou seja, o período de tempo de vida do próprio profeta, né? Aliás, que ele poderia ter escrito, né? Que ele não viveu só 36 anos, assim, um tempo aproximado, né? E algumas verdades fundamentais do texto. Deus chamou Isaías para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio, para garantir que no futuro, após o exílio, o povo voltaria a receber bênçãos sem precedentes. Então, Deus chamou Isaías para dizer ao povo, olha, por causa dos pecados, vocês vão ter que passar por essa situação. Então, mas não temo, né? Vocês vão voltar e vocês vão receber novamente as bênçãos de Deus, aqueles que permanecerem fiéis. Né? A confiabilidade de Isaías foi demonstrada através do cumprimento de suas primeiras profecias. Então, as primeiras profecias de Isaías vão encontrar ali o cumprimento. Então, ele começa a ganhar notoriedade a partir daquilo ali. Por exemplo, quando ele profetiza com relação ao exército de Senaqueribe, quando o exército assírio, que já vinha derrotado o reino do norte, ele cerca Jerusalém, e aí o rei Ezequias, toda aquela cena, ele coloca diante do Senhor, ele ora e tal, né? E aí o profeta Isaías diz, olha, não vai acontecer, esse povo vai embora pelo mesmo caminho que veio. E aí, de fato, acontece. Então, algumas profecias de Isaías, as primeiras são, de fato, cumpridas ali, né? E o povo começa a reconhecer como um profeta. As maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos desfrutariam delas. Ou seja, da mesma forma que Isaías profetizou sobre algo mais próximo, e de fato aconteceu, tá? Sobre coisas que ainda iriam acontecer, as pessoas deveriam estar atentas, porque, de fato, o profeta iria pregar e as coisas iam acontecer conforme ele estava falando. Tá? Cristologia em Isaías. Eu acho que, talvez, enfim, é o livro mais citado no Novo Testamento, devido ao seu forte caráter messiânico. Né? Você vai ver muitas passagens que Isaías ele retrata o Messias em vários aspectos. Então, Isaías 7,14, falando sobre a condição do nascimento do Messias. Né? Vamos abrir lá? Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho que lhe chamará Emanuel. Quer dizer, isso aí é uma profecia que claramente se refere ao nascimento de Jesus. Maria como a Virgem, Jesus como nascendo dela. A profecia do nascimento do Príncipe da Paz é uma clara referência aos títulos de Cristo. Isaías 9,6. Porque o menino nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Novamente, profecia que se cumpre em Jesus, né? Tudo isso aí. E a mais notável, né? A figura do cego sofredor de Isaías 53, que é... quando eu leio Isaías 53, e aí você percebe, tá? Que há uma diferença de 700 anos entre Isaías e Jesus. 700 anos é muito tempo. E parece que Isaías ele é transportado ao dia da crucificação, e ali ele consegue descrever a crucificação. De fato, é uma profecia incrível. Né? A palavra, de fato, é essa. É uma profecia incrível. Você olhar aquilo ali e você ficar abismado com a precisão de detalhes que o profeta Isaías ele vai falar sobre a figura messiânica. Né? E aí, uma grande questão que é levantada dentro do livro de Isaías é que quantos Isaías tem no livro de Isaías? Né? Quer dizer, é um único Isaías? São 2 Isaías? Ou seriam 3 Isaías? Então, alguns estudiosos do Antigo Testamento, eles não consideram que o mesmo Isaías teria escrito o livro inteiro que leva o seu nome. Assim, alguns acreditam que Isaías do 1 ao 39 seria o primeiro Isaías, e o segundo Isaías seria do 40 ao 66. Mas ainda assim dividiram esse segundo Isaías em 2. Então, o segundo seria de 40 a 55, que seria chamado de Deutero Isaías, ou Isaías posterior, e 56 a 66, o trito Isaías, ou terceiro Isaías. Então, eles teriam esse entendimento. Mas por que eles tinham esse entendimento? Por algumas razões. Primeiro, a mudança temática clara entre as divisões apresentadas. Então, o primeiro Isaías, ele, se você ler o texto, né, ou Isaías do 1 ao 39, tá? Essa primeira parte, você vai ter um Isaías muito mais incisivo com relação aos pecados das outras nações, pregando mais essa ideia do julgamento de Deus. É um Isaías mais severo. Do 40 ao 55, você vai encontrar um Isaías mais trazendo um conforto, uma mensagem de tenham calma. Deus ele vai mudar a nossa sorte, né? Ele vai restaurar a força, o vigor aos cansados. Ele vai trazer ali um renovo para a nossa nação. E o terceiro Isaías já prega mais a ideia da chegada de Síria, aquela mudança toda. Então, o que acontece aí? No entendimento desse que divide em 3 partes de Isaías, o do 1 ao 39 seria o Isaías pré-exílico, tá? Esse mesmo que falou com Ezequias, etc. e tal. O segundo Isaías, que poderia ser o próprio um Isaías, alguém com o nome de Isaías, ou a comunidade que girava em torno do profeta Isaías, os discípulos de Isaías posteriores, ou até mesmo nada disso, alguém que falou o nome de Isaías mesmo. Tá? Ele teria vivido ali no período babilônico e teria pregado a mensagem de conforto, levando consigo o nome de Isaías. E o terceiro Isaías já seria alguém depois do exílio. Então, eles tinham esse entendimento baseado na ideia de que há mudanças temáticas entre as divisões apresentadas. Ele está falando sobre uma coisa, agora ele está falando sobre outra. Tá? Uma outra questão seria a própria mudança do estilo literário. Então, essa mudança literária do texto talvez seria isso. Também a previsão de coisas muito específicas, como, inclusive, a fala do nome de Ciro, muito antes do evento. Então, o Isaías cita o nome de Ciro da Pérsia. Né? Na verdade, só chama Ciro, né? Mas o Ciro, que seria, ele parece que daria liberdade ao povo judeu, depois que ele venceu a Babilônia. Né? E aí, pelo fato de ele citar nome, especificamente o nome, eles não acreditariam que ele de fato teria feito isso. Né? Quer dizer, é claro que você
obviamente, vai trazer algumas respostas a esse argumento. Primeiro, um livro tão longo como o livro do profeta Isaías, e denso, né, como é o livro, ele abrange uma longa fase da vida do profeta Isaías. Senão, o livro de Isaías não me parece ser um livro que o profeta escreveu no final de semana. Né? Parece ser, de fato, um livro que ele vem escrevendo ao longo de muitos anos. Então, a mudança de tema, a mudança de estilo, ela ficaria perfeitamente explicável diante de um tempo muito longo. Às vezes nós mudamos num tempo, às vezes, bem menor, irá um tempo de uma vida inteira. Né? Então, essa ideia de mudança temática, mudança de estilo literário, ela não se sustenta. Tá? Uma segunda questão é que com relação à previsão, né, que é o último ponto, é que há um claro preconceito da possibilidade com relação aos milagres. Quando falamos do profeta Isaías, falamos de um profeta que preveu, acho que de uma maneira fantástica. Ele tinha um poder, né? Deus havia revelado a ele, de maneira profética, coisas que além da compreensão. Já visto Isaías 53. Né? Então, se ele pode prever um Isaías 53, né, por que ele não poderia citar o nome de Ciro? Né? Então, isso é só mais um preconceito com relação à impossibilidade dos milagres ou da presciência de Deus. Então, novamente, não se sustenta. Chegamos à conclusão de que Isaías é, sim, a obra de um único autor. Né? Aí nós temos alguns pontos interessantes do livro. Né? Capítulo 6, né? De 1 a 8, talvez ali uns textos mais citados, né? Assim, mensagens, enfim, que é o chamado de Isaías. Né? Isaías capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia um templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia atirado do altar, com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os meus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, e envia-me a mim. Então, esse é o relato do chamado do profeta Isaías. Ele, sim, de fato, é um chamado bem interessante, porque ele nos mostra algumas coisas. Né? Primeiro, quando o profeta Isaías ele entra em contato com o Senhor, é que ele começa a sentir o peso dos seus próprios pecados. E aí há um ensinamento importante com relação a isso. Quanto mais próximo de Deus, mais ciente nós ficamos da nossa condição. Quanto mais distante de Deus, mais as pessoas não se apercebem do perigo em que elas estão envolvidas com relação ao pecado. Quanto mais próximo de Deus,
mais a gente sente essa realidade e mais a gente procura em Deus o nosso refúgio. Então, Isaías, ele era um profeta de Deus. Os 5 primeiros capítulos falam dele, já o começo ali da sua mensagem. Mas no capítulo 6 é que ele começa a perceber, ou sentir ali, o peso do seu próprio pecado quando ele contempla o Senhor. E aí perceba que é do próprio Senhor que é providenciada a purificação do profeta. Quando ele reconhece a sua situação pecaminosa, Deus manda ali um anjo, um serafim, ele pega uma brasa viva ali do templo, né, onde era feito o sacrifício, com aquilo ali, toca o lado do profeta. Obviamente ele deve ter queimado a boca, né, mas tudo bem. Né? E aí ele é purificado do seu pecado ali. Então, próprio Deus providencia a purificação do profeta. Depois da purificação do profeta, é que há o chamado. Deus faz aquele chamado, né? Quem vai enviar? Quem irá por nós? Né? Eu acho que Isaías olha para um lado, olha para o outro, e diz assim, eu acho que estão falando comigo, né? Eles, então envia-me a mim, né? Por livre e espontânea pressão, Isaías se coloca à disposição do Senhor para cumprir o seu chamado, né? Então, tudo isso aí é obra de Deus, né? E aí, à luz desse texto, é possível perceber, é possível Deus usar alguém em seu estado de impureza? Aí a resposta é não. Né? Não. Perceba que Deus ele só começa a usar o profeta, né? a lhe dar o chamado, né? A partir do momento em que o profeta ele é purificado. Tá? Então, depois que ele reconhece a sua condição diante de Deus, é que Deus vai lá e muda a sua situação. Então, até isso aí, tá? O profeta ainda não estava apto. Né? Depois é que ele vai ser apto. E o segundo texto que eu acho muito importante dentro desse livro, claro, Isaías 53. Né? Isaías 53. E é importante a gente ler esse texto. Eu acho que ele é fundamental. Talvez um dos mais importantes textos, o texto, né, do livro de Isaías. Porque ele descreve com detalhes a crucificação de Jesus. E aí você ouça o relato desse texto, comece a pensar nisso aí. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como onde que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Lembre-se, a pregação das autoridades judaicas era que Jesus era terrível. Né? A própria pregação de Jesus foi rejeitada pelas autoridades judaicas. Eles não queriam aquele Messias, não era o Messias que eles queriam. Então eles rejeitam aquela lei, viram o rosto como ele é desprezado pelas autoridades daquele tempo. Mas aí o texto diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Perceba que quem estava naquele momento da cena da crucificação não estava entendendo o que estava acontecendo de fato. Não era simplesmente uma crucificação de alguém que era considerado criminoso. Pelo contrário, você estava tendo ali o maior evento da história da humanidade e as pessoas nem estavam tendo noção de que isso de fato estava acontecendo. Tá? Então, Jesus estava levando sobre si os nossos pecados.
veja a ideia da expiação substitutiva, ou seja, a substituição, ou Cristo tomando o nosso lugar, já colocada ali no profeta Isaías, que isso vai ser muito mais explanado ali nas cartas paulinas, né? Na Epístola de Romanos, por exemplo, essa ideia de que Cristo morreu por nós, né? Só que aí o que acontece? Diante disso tudo, o que as pessoas olhavam de fora? Ah, isso aí é alguém aflito, filho de Deus, oprimido, né? Alguém que está sofrendo como qualquer outro. Só que não era só por isso. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou suas pisaduras fomos sarados. Essa compreensão de que a morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, nos trouxe a salvação, ela só vai ser bem desenvolvida depois da morte de Jesus. Naquele momento ali, nem os discípulos compreendiam com clareza. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matador, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus não responde às acusações que eram feitas contra ele. Ele só responde quando ele era obrigado a falar. Ele foi obrigado por juramento a falar, aí ele teve que falar. Até ali ele permaneceu calado. Tanto é que o próprio Pilatos se admira. Como é que você não se defende de acusações tão terríveis como essa? Como é que você nem procura se defender? Tá? Então, essa questão aí. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Eu falei, pela opressão, pelo juízo ele foi levado. E da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designado na sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte. Lembre que ele foi enterrado ali no sepulcro de Arimateia, um homem rico daquela região. Embora não tivesse feito justiça, nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Quer dizer, até o próprio livro de Hebreus diz que Cristo ele suporta os sofrimentos que ele passou com a perspectiva do resultado final, né? E que, de fato, ele teve um resultado positivo, uma recompensa pelo seu penoso trabalho. Porém, se lhe darei sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois ele derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse capítulo de Isaías, capítulo 53, ele é uma perfeita descrição do sofrimento de Cristo na cruz. Isso fica muito claro. Isso é tão claro que os próprios judeus que não criam em Jesus, eles passaram a ter um outro entendimento com relação a esse evento específico na história de Israel. Tá? Então, quando você lê Isaías 53, você pode ter ali até mesmo 3 espécies de entendimento. Talvez um homem comum, não me parece, até pela estrutura do trabalho, da obra de Cristo, né, e do que o Senhor fez através dele, tratar de um homem comum, Isaías 53. Tá? A própria nação de Israel, não. O texto claramente fala de uma pessoa, não de uma nação. Então,
estamos falando sobre o Messias. O nosso entendimento, a nossa interpretação é de que, de fato, Isaías 53, ele se refere ao Messias. Mas repare bem que o povo de Israel, os judeus, os estudiosos antigos, rabínicos, eles entendiam que esse texto se referia ao Messias. Mas só que o que acontece aí? A partir do momento que você tem um evento de Jesus, e isso fica tão óbvio, Isaías 53, se a gente não soubesse que foi escrito antes, a gente poderia dizer que foi escrito depois da crucificação, porque ele é muito, ele parece visualizar um acontecimento. Então, você não tem como fugir disso. Isaías 53, ele está falando sobre Jesus. E aí o que acontece? Obviamente, os judeus, quando se deparam com essa realidade, eles mudaram a interpretação do texto. Antes, eles acreditavam que Isaías 53, como nós, se refere ao Messias. Depois de Jesus, eles começaram a interpretar Isaías 53 como se referindo à própria nação de Israel, o que não se encaixa muito bem com o texto, uma vez que o texto está falando de uma pessoa e não de uma nação. Tá bom? Bem, irmãos, a gente entrar no livro do profeta Jeremias, deixa eu perguntar, alguém tem alguma dúvida? Está tudo ok aí? Né? Eu falei muito hoje, tiveram poucas interrupções, mas eu acho que está tudo ok, né? E aí, por hoje a gente encerra, irmãos, a gente não começar Jeremias pela metade, né? Mas só se tiver alguma dúvida por aí. Se não tiver, tira a dúvida primeiro, depois a gente passa a palavra aí para o encerramento, tá bom? Nós agradecemos mais uma vez, pastor Abel, pela palavra muito boa. Deus possa estar abençoando. E eu pediria ao irmão Jonas que encerrasse com a oração. Oremos. Meu Deus, te agradecemos ao Pai por mais uma aula, por mais um ensinamento, Pai Santo. Tudo para a honra e para a tua glória. Senhor, te agradecemos também, Pai Santo, pelo livramento que deste à filha de João Santinho. Continua com a família, que ela tenha uma boa recuperação. Obrigado por estarmos aqui em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos e até amanhã, os irmãos da igreja. Boa tarde, até mais.